Bom dia, meus amigos. Cá estou de volta. Para quem não me conhece, sou Filomena Carreira, humanitária de longa data, angolana. Tenho mais de 4.000 amigos nesta página. Eu tenho desde angolanos, que como eu sou angolana, a brasileiros, americanos, um pouquinho de tudo. Agradeço desde já a todos que têm estado comigo, que têm me acompanhado. Muitos são amigos, outros são conhecidos, outros estão de passagem, como eu costumo dizer. Eu prometi de umas 2 semanas para cá não me envolver mais em questões políticas, não comentar mais sobre política, não falar mais sobre temas políticos, mas estou tentando, realmente estou tentando não me envolver no contexto político do meu país, Angola. Afinal de contas, eu sou humanitária e dos meus mais de 20 anos que eu retornei a Angola, meu país, o intuito sempre foi esse lado, humanitário. Portanto, as minhas questões são humanitárias, independente de desenvolver outros trabalhos a nível de hotelaria e turismo, pelo qual sempre trabalhei. Mas chega a ficar um pouco difícil, às vezes, não entrar em outros assuntos e não os questionar. Portanto, vou tentar falar deste assunto agora, com calma, com tranquilidade, e por mais que eu não goste, eu sempre fui clara, muito frontal naquilo que eu falo, né? Por mais que eu não goste do MPLA, do governo, porque o MPLA é o governo do meu país, é um partido político, mas é também o governo do meu país. O tema hoje tem a ver com algo que começou de novo a ser manchete nas redes sociais, nos noticiários, principalmente do Brasil. Tanto é que eu cheguei a postar ontem na minha página uma das notícias que eu vi, se eu fosse postar todas, mas nas redes sociais está acontecendo muito o noticiário sobre isso, que é o caso dos pastores que saíram de Angola, né? Eu vou resumir tudo isso numa só frase que eu ouvia muito do meu mestre, que era meu pai. Nunca se deve cuspir no prato que se come, né? Pois é. Mas eu não vou falar mal de tudo que seja relacionado à Record. Porque assim, a Record, mal ou bem, é do Edir Macedo, né? Portanto, o que eu quero hoje falar aqui, há 2 vertentes nesta questão. Uma é o famoso Edir Macedo e a força desse homem, né? Ele é pequenininho, miudinho, um pouquinho mais alto do que eu tenho 1,60 m, e ele é um pouco mais alto do que eu. Mas tem uma força e um poder fantástico esse homem. Mas eu não acredito no poder dele a nível de Deus, a nível daquilo que ele vende, né? Porque ele vende kits de fé, é assim que eu vejo. Me desculpem, quem é da igreja dele, quem acredita ou está na crença da Universal, peço mil perdões, né? Eu respeito a fé de todo mundo, eu não costumo me meter na fé de ninguém. Também já dizia meu pai que fé ou religião, futebol e política não se discute, não é? A gente pode trocar ideias, a gente pode divergir, mas sempre se respeitar. E aí que está o grande problema, não é? Quando a pessoa começa a discutir os assuntos, mas não respeita o terreno alheio, começa a dar problema, não é? É a mesma coisa, imaginem vocês os angolanos entrarem no Brasil, começarem a montar igrejas. Vamos imaginar um tema, feitiçaria, não é? E começarem a impor ao povo brasileiro aquele tipo de estilo. Eu vou dar nomes assim mais bonitinhos, né? Então vamos impor ao povo brasileiro aquele estilo de não posso dizer fé, né?
Portanto, aquele estilo, né, de maneiras de encarar o sistema de melhoria de vida, acho que no fundo é feitiçaria. É porque em Angola, eu também critico o meu próprio povo quando usa esse termo, né, de feitiçaria, disso, daquilo, eu também não concordo. Portanto, eu não estou aqui defendendo nem povo angolano, nem povo brasileiro. Mas vamos agora reverter os papéis. Portanto, o povo angolano chega ao Brasil e monta uma igreja, vou dar o nome de igreja, né? E começa a convencer o povo brasileiro a frequentar a dita igreja. Obviamente, cobra o dízimo, não é? E começa a convencê-los que através daquele sistema, né, que não deixa de ser um sistema de fé, e com o dízimo, né, que tem que ser de 10% do salário ou daquilo que eles ganham, seja de que forma for, e com aquele trabalho de feitiçaria, as pessoas vão crescer, as pessoas vão melhorar, as pessoas vão produzir, as pessoas isso, as pessoas aquilo. E depois de algum tempo, de uns bons anos, onde eles estão papando, comendo os angolanos dentro do território brasileiro, os brasileiros começam a ficar espertos. Os brasileiros começam a acordar. Principalmente porque os angolanos também começam a impor aos brasileiros que trabalham dentro dessa dita igreja que, olha, vocês para trabalharem aqui conosco, vocês têm que respeitar certas regras da nossa igreja, tá? Mesmo sendo casados, vocês têm que cumprir certas regras do nosso sistema para trabalharem aqui dentro. E uma delas, por exemplo, é que vocês homens têm que ser vasectomizados, porque senão não tem condição. E não há planos de saúde, não. Vocês vão lá naquele sistema bem simplório e é lá que vocês vão no Bilau. Bom, eu poderia dar muitos exemplos do que os angolanos poderiam fazer em território brasileiro. E simplesmente, eu não diria acabar com a vida das pessoas, até porque os brasileiros não têm a resistência dos africanos, não é verdade? Os brasileiros são um pouco mais sensíveis. O africano tem um couro, um cabedal duro. Cabedal bem duro. E mesmo passando por essas vasectomias, mesmo passando por situações dramáticas como passou, porque eram pastores, porque queriam acreditar na fé e eu chamo de chefes, fizeram muitas coisas, porque era quase uma imposição, uma ditadura da Igreja Universal dentro de Angola. Eu estou dando um pequeno resumo do que aconteceu, porque a história foi longa, dos longos e longos anos que a Igreja Universal esteve dentro de Angola. Eu retornei a Angola em 1999. E quando eu retornei a Angola, eu tive o desprazer de conhecer Bispo Macedo na própria Record, dentro da Record. Estava eu em acordo do meu projeto para levar a Record. Em Angola, e eu falo isso para o Brasil, de coração, porque eu gosto muito do Brasil, tenho 3 filhos brasileiros, eu tenho uma família no Brasil ainda, eu amo o povo brasileiro, portanto eu não tenho nada contra o povo brasileiro, e foi com a Record que eu fui para Angola. E foi exatamente com um cara que eu admirava bastante, Goulart de Andrade, que eu fechei meu acordo. Levando comigo, do programa que foi executado através de Goulart de Andrade, Ulisses Rocha e mais o cameraman e o ajudante. O que? Estava eu exatamente fechando esse acordo quando aparece o Bispo Macedo. E conversou comigo e a partir dali, ao saber que eu era angolana, o olho dele cresceu. Porque naquela época, nem Rede Record existia em Angola e muito menos Igreja Universal. O olho dele cresceu. E não vou entrar em mais detalhes, porque a partir dali eu comecei a conhecer Bispo Macedo. Portanto, eu sei de muita coisa, obviamente, de Bispo Macedo. Muita coisa. Ouvi muitas conversas
Fui chamada para muitos encontros com esse senhor. Portanto, falar do Bispo Macedo para mim é a mesma coisa que falar de um ser que eu não quero ser desrespeitosa, porque eu já estou num momento da minha vida que eu já vi tanta coisa a nível de política, como a nível de pessoas que falam em nome de Deus, mas que no fundo fazem de Deus, da imagem de Cristo e de qualquer coisa que represente fé, um grande comércio, que eu poderia ser tão mal educada e eu não quero ser porque não faz parte de mim ser. E já basta o tempo em que eu andei aqui na minha página realmente nervosa. E nervosa por quê? Não é por causa do Bispo Macedo. Não é por causa destes pastores, como eu vou mostrar só um episódiozinho, que falam mal do meu país. É pelo meu povo. É pelas pessoas que, como eu, pegaram e fizeram entrevistas e mostraram, e quase massivamente tentaram mostrar ao Brasil e ao mundo o que o Bispo Macedo, o Gonçalvezinho, seu assessor e braço direito que ficou durante anos dentro de Angola, fizeram com o povo angolano. E, no entanto, ainda o Gonçalves não tinha conseguido sair, o Bispo Gonçalves ainda não tinha saído de Angola, e já começava a falar mal, o Bispo Macedo do Brasil, sobre o povo angolano, chamando de demoníacos e isso e aquilo. Mas durante anos, começou oficialmente, se não me engano, em 1999, mas mesmo antes disso, ele já tinha mandado para lá um bispo infiltrado, que na época não era bispo, era um simples pastor, e que depois virou bispo, se não me engano era o Bispo Augusto, que ficou lá na igreja do Alvalade, que eu vinha conhecê-lo, mas mandou para lá infiltrado, como se fosse um turista. Eu ouvi a história do próprio bispo. Portanto, comeram, ganharam milhões, fizeram muitos negócios rodarem, pagaram muita gasosa, se infiltraram no país, pintaram e bordaram, e agora vêm cantar de galo. Agora estão no Brasil, chorando, baba e ranho, dizendo que foram maltratados, fazendo uma imagem pior do que já existe de Angola. Foram muito bem tratados durante muitos anos em Angola, não só pelo governo este que eu iniciei o vídeo dizendo não gosto do MPLA, mas vocês foram bem recebidos. Porque o problema do MPLA, como eu sempre digo, tanto em postagens como em vídeos, é que o MPLA, ou os representantes, que são as pessoas do MPLA, recebem a todos muito bem. E fazem questão de negociar com todos muito bem. Por isso, vocês abusam. Porque eles recebem a todos muito bem. O governo do MPLA só não trata bem o povo de Angola. E vocês abusam porque vocês entram e, com o apoio do governo do MPLA, vocês continuam fazendo pior, que é maltratar o povo. E o povo e o governo do MPLA até ajudou a permitir isso. Até que um dia, os próprios pastores angolanos, que acabaram virando pastores porque vocês também precisavam deles, se revoltaram contra vocês. Não aceitaram. Porque eles mesmos sendo pastores, dentro do território deles, foram subjugados. Vocês dominavam, vocês mandavam, vocês eram os donos dentro do nosso território. E os pastores angolanos eram que nem cachorros que tinham que lamber vossas botas em território angolano. E se revoltaram. E deu a briga que deu. Será que nós teremos que reavivar a vossa memória, chamar Tavares, que foi um dos grandes jornalistas, que fez matéria atrás de matéria, e pôr tudo de novo no ar para relembrar vocês? Agora é assim, eu tenho o vídeo aqui, vou já dar uma relembrada, mostrar aqui, mas eu pergunto, porque num dos vídeos, tanto deputados quanto a chegada dos pastores, chorando, lágrimas de crocodilo,
desde pastoras, pastores e o diabo a quatro, questionaram, né? Por que o embaixador Florencio Mariano da Conceição e Almeida, que está como embaixador desde 2019 no Brasil, não dá uma satisfação e publicamente pede desculpas? Agora sou eu que digo, senhor embaixador, o senhor ocupa a pasta e o lugar de um dos maiores embaixadores de Angola que o Brasil já teve, Oswaldo Serra Vandone, que também não gostava da Igreja Universal, que também, se dependesse dele, a Igreja Universal não entrava em Angola. Tome uma postura. Fui claro em dizer, não gosto de empelhar. Mas acho que, neste ponto, foi a postura correta que o MPLA teve. Portanto, eu sou uma pessoa que sempre disse, e vou continuar dizendo, sou frontal. Quando eu tenho que falar, não gosto. Quando eu tenho que falar, o que eu tiver que falar sobre o MPLA, eu falo. Mas naquilo que eu acho que é correto, eu também falo. Acho que o MPLA, neste ponto, foi corretíssimo. Vocês não gostaram de ser postos para fora de Angola? Pois eu acho que o MPLA foi corretíssimo. E foi corretíssimo por quê? Deveria ser, neste ponto, em muitos outros aspectos. Agora estão chorando. É porque, assim, se a gente começar a unir de novo forças, eu como humanitária, Tavares como jornalista, basta um telefonema para o Tavares. Nós vamos começar a reavivar todas as memórias e todos os vídeos de tudo que vocês fizeram em Angola. Se começar a unir os pastores, todos os vídeos de todas as falcatruas, de todas as maldades que vocês fizeram com pastores e com o povo angolano, é muita cara de pau, muita safadeza. Vocês falarem como um deputado na Assembleia aí do Brasil foi pedir e foi questionar as relações diplomáticas entre Angola e Brasil. Vocês estão no vosso direito. Óbvio. Vocês estão no vosso direito. Agora, falar do jeito que vocês estão falando de Angola, é esse ponto. Depois que saiu, comeu, ganhou bastante dinheiro em Angola, extorquiu o povo angolano em todos os sentidos, sem contar os outros negocinhos que vocês faturaram dentro de Angola, porque a gente também pode abrir a boca para falar. Ou vocês acharam que o povo angolano era burro, que nós somos burros, de achar que vocês entraram em Angola só para falar de fé e amém? Quem conhece Bispo Macedo e Bispo Gonçalves sabe muito bem que entraram em Angola, mas não foi só por causa da Igreja Universal. Os negócios paralelos correram junto. Por isso que não queriam sair de Angola. Ou vocês acham que o governo de Angola também é besta? Ou vocês acham, como vocês dizem aí no Brasil, é preto, a gente pode pisar em cima? Agora eu vou defender meu povo. Agora vocês chegam no Brasil, falam mal, criticam, metem o pau feio em cima do governo, em cima de toda uma nação essa que vos recebeu de braços abertos. Como eu acho que vocês não devem ter sido recebidos em parte nenhuma do mundo como Angola. E agora, vocês exigem uma atitude do embaixador, um pedido de desculpas e até a possibilidade de cortar relações diplomáticas com Angola. Vamos ao vídeo. Um deputado. Só de falar nisso eu já errei. Só um minuto. Eu até vou ler. Começa assim, já começaram as consequências. Até para escrever, eu não sei quem foi a pessoa, mas há que haver um certo cuidado a escrever o português, né? Que é terrível.
Brasileiro. Consequências não se escreve, ele escreveu C-O-S-S-E-Q, aquele quezinho com U-E-N, Jesus Cristo. Daí o ouvido. Já começaram as consequências. Brasil e Angola podem cortar relações. Presidente da Comissão da Amizade. Também tem isso. Entre os dois países, pede demissão e promete ser opositor desta falsa amizade. Vamos lá. Vou mostrar primeiro. A imagem está aqui. Este deve ser o dito cujo. Quando o presidente da Credem e também o Nelsinho Trade lá na comissão, no Senado de Relações Exteriores, que se posicione quanto o parlamento, porque a partir de hoje o nosso partido, Republicanos, fará oposição e obstrução a todas as matérias relacionadas a Angola. Fica aqui esse alerta e essa indignação para o povo brasileiro. E gostaria que desse notoriedade, vinculasse em todos os meios de comunicação o nosso pronunciamento. Obrigado, presidente. Parabéns, nobre deputado Márcio Marins, pela... Eu estou fazendo o que ele está pedindo, né? Pondo numa rede social, né? Viu, deputado? Está sendo posto na rede. Pôs na minha página e agora estou falando, estou comentando. Só que eu sou contra você, deputado. Bom, é assim. Eu acho que o nosso embaixador Florencio deveria responder, né? Porque eu fiz questão de fazer esse vídeo porque é uma forma de satirizar um pouco a Igreja Universal, porque eu vi um outro onde o Edir Macedo está no aeroporto recebendo todos os pastores e chamando eles de heróis, bem-vindos. Vocês sabem que o Edir já está com um probleminha na mãozinha, né? Deus castiga. Bem-vindos, heróis. Heróis de quê? Depois dos milhões de ganhas, e milhões esses que vão para o bolso dele. E ele já, que nem múmiazinhas paradinhas, olhando para o Edir Macedo, tá. Heróis. Depois há uma cena assim, parados numa sala, cada um contando a sua história, uma pior que a outra, porque os familiares ficaram. Queriam luxo para sair de Angola? Portanto, eu contei aquela história. E se fosse ao contrário? E se fossem os angolanos montando uma igrejinha, fazendo feitiçaria, vasectomizando os brasileiros, cortando a pilinha, fazendo cirurgiazinha na pilinha dos brasileiros? Como seria para vocês? Fazendo o povo brasileiro ficar numa casinha passando fome. É assim, eu estou à disposição para responder, porque tudo que eu não souber, porque eu vi muita coisa, acompanhei muita coisa, dei muita força a muitos jornalistas angolanos, tudo que eu não souber é simples. Eu pego o meu WhatsApp, tá? Venho aqui no meu WhatsApp, chamo o Tavares, porque o meu WhatsApp é variado, tá cheio de jornalistas, e puxo os vídeos deles e as entrevistas deles. Jornalistas que trabalharam especificamente para o caso Edir Macedo, Igreja Universal em Angola, que deram cobertura cerrada a esse caso. Portanto, estão muito por dentro da matéria. Aonde eu quero chegar? Que é inadmissível para nós angolanos aceitarmos de novo ver Edir Macedo, porque tem muita força. E vocês sabem disso, né? A gasosa não corre solta só em Angola. Portanto, o que eu não aceito como angolana, eu neste momento estou em Portugal, mas o que eu não aceito como angolana é Angola e África. É sempre, aquele continente, é um continente de lixo. Os governantes não fazem nada. Epá, até certo ponto tem razão. Até certo ponto tem razão. Tá vendo? São casos como esse que levam a nossa imagem para o buraco.
Mas vocês acham que o Edir Macedo faz o quê? Ele é dono de uma emissora de televisão e é o dono da Igreja Universal. Mas com os milhões e milhões e milhões e milhões que ele tem, ele compra qualquer político. Por isso ele tem a força que tem. E eu sei disso de longa data, porque eu também tenho muitas histórias que, sem querer, me envolvi no Brasil e depois descobri que por trás desses políticos que eu conheci estava quem? Edir Macedo. Portanto, já vivi muito, já aprendi muito, até no Brasil, aonde por trás estava uma rede chamada Edir Macedo. Portanto, se isto aqui está acontecendo, como vocês viram, o deputadinho, duelo da amizade, e como ele vão aparecer muitos, que agora se sentem protegidos no Brasil e pedem um pronunciamento do embaixador Florencio. Epá, senhor presidente da República, como é? Não vai fazer nada também? Não vai ter nenhuma postura? Se o senhor não vai ter, peça para o senhor embaixador fazê-lo por si, representar a nação angolana. Porque é a única coisa que eu concordo consigo. O senhor teve uma postura impecável. Limpou o sebo dos pastores brasileiros que estavam em Angola fazendo o incorreto com o nosso povo. O nosso povo já é pobre. Me desculpe, como governo de Angola, vocês não estão fazendo nada pelo povo de Angola. Mas pelo menos tiveram uma atitude coerente. Limparam aqueles estrangeiros que estavam dentro de Angola, tirando e ainda fazendo mal ao nosso povo. Portanto, tenho que, pelo menos, parabenizar o governo de Angola nessa atitude. Agora, estão pedindo uma atitude? Eu acho que sim, que o senhor Florencio, o embaixador de Angola no Brasil, deve sim aparecer e justificar. Arrume todas as provas possíveis, que mostre, que prove, que nem prova dos 9, por que vocês foram postos para fora de Angola. Estão falando que não tiveram, que os seus bens foram roubados, devem estar se referindo às igrejas, que gastaram dinheiro, que isso, que aquilo. Que isso? O governo não vai se defender? A nação angolana, mais uma vez, vai ficar mal vista perante o Brasil? Porque o povo brasileiro, dando a entender que o povo brasileiro tem que virar as costas também ao Brasil. Quando eles falaram isso, eu ri. Porque eu fico imaginando, não só o continente africano, mas o país Angola, que é um país que atrai tanta gente do mundo inteiro, não é verdade? Atrai, porque o país tem, não é? Uma série de riquezas, dá trabalho. Eu sei que atravessamos um momento difícil de pandemia, mas um dos países que foi o primeiro país a dar a mão a Angola, mas também foi o primeiro país a ir para lá, que nem voos aéreos não, ônibus aéreos. Eu fico imaginando, por exemplo, os brasileiros não quererem ir para Angola ganhar dinheiro. Ainda mais agora que o Brasil atravessa um momento tão difícil. Os brasileiros estão vindo de ônibus aéreo para a Europa, para os Estados Unidos, mas aqui para a Europa eles estão fazendo tripulias. Vou-vos dar até uma dica. Sabem como é que eles entram, por exemplo, para a Inglaterra, que não podem entrar? Via outros países fazendo esse golpe de malandragem. Isso é um golpe de malandragem. O governo inglês devia ficar de olho aberto. Os brasileiros estão sendo tão safados, me desculpem brasileiros, porque eu gosto muito de vocês. É que quando a gente sai do Brasil e começa a vir para a Europa, a gente começa a aprender um pouquinho mais uma coisa que se chama educação. Agora, quando você quer do jeito que o mundo está, como eu costumo dizer, pandêmico. Mas está pandêmico não é só pelo vírus. É que o ser humano, em vez de ter melhorado, piorou. E tem muita gente que, obviamente, quando escolhe um destino, porque o Brasil não está bom, Por isso que eu estou achando engraçada a atitude de deputados, de pessoas que são
mentalmente seduzidas por um bispo, que é o Edir Macedo, que compra todo mundo, que robotiza todo mundo, falar a porcaria que está falando. Como se eles mandassem no Brasil. Porque eu já vi um bando de vídeos, todo dia tem vídeo falando desse assunto agora. Portanto, nem que eu esteja levantando a bandeira para que comecem os ativistas, os jornalistas angolanos, de novo a levantar esta matéria. O que é? Bispo Macedo e todo mundo vai começar a falar? Dando a entender que o povo brasileiro tem que ficar alerta. Porque as relações, eles praticamente querem cortar relações com Angola. Cortem, uai. Assim são menos brasileiros entrar em Angola. Mas agora eu também dou um alerta, por exemplo, à Europa. Porque também tem muito brasileiro vindo para a Europa, de forma ilegal. Tem muito brasileiro indo, por exemplo, para a Inglaterra. A Inglaterra não está entrando, não está permitindo voos do Brasil. Vocês sabiam disso? E vocês são tão malandros que vocês vão pelo México, ficam lá 5 dias, não é verdade? Para tentar dar a virada no governo britânico. Portanto, eu já deixo em aberto para que todo mundo possa ver, porque eu estou alertando, porque malandragem tem limite. E essa ginga do brasileiro, eu realmente não gosto. E é só para dar a entender que, assim, o povo brasileiro é fantástico, fantástico. Eu sou a primeira a admitir, até porque eu tenho família brasileira. Mas se um filho meu tivesse essa ginga, eu era a primeira a quebrar a carinha dele. Porque hoje o pior vírus não é o Covid, é o ser humano. E no Brasil, e com este assunto que eu estou falando, o vírus maior se chama Bispo Macedo. Porque comeu, ganhou muito dinheiro, com dízimo, com as igrejas e com outros requisitos que ele andou garimpando em Angola. E agora está fazendo um auê no Brasil, até falando a nível de cortar relações com Angola. E o máximo que eu peço, é que realmente o embaixador, o nosso representante em Angola, no Brasil, o embaixador de Angola no Brasil, realmente fale, nos represente, faça alguma coisa. Afinal, nós angolanos merecemos esse respeito. É só isso que eu peço. Assim como peço a todos os angolanos, Tavares, que lutou tanto, né? Ele também já foi da Universal. Ele é jornalista, mas ele também já foi da Universal. E foi exatamente por ter sido da Universal, por ter visto tanta porcaria, por ter passado por tantas situações, que ele saiu, depois entrou no meio da comunicação e daí, mais tarde, veio a começar a fazer as denúncias através de outros colegas e assim começou. Portanto, é uma pessoa que está muito por dentro de tudo. Tavares, entra em ação, por favor. Tá? Eu vou ser a primeira, após este vídeo, a te comunicar para tu veres o meu vídeo e começares a procurar, porque tu és a pessoa que mais estás por dentro deste assunto. Tá? Que Angola acorde, porque senão daqui a pouco começamos a ser engolidos por uma série de vídeos e de matérias e de situações que estão ocorrendo de novo. Isso não pode acontecer. Tá? O Brasil não vai difamar mais do que aquilo que já existe sobre Angola, porque nós em Angola, nós angolanos já estamos passando por situações bastante complicadas para agora vir um bando de pastores comandados por um mafioso chamado Edir Macedo falando mal. E falando mal sobre um assunto aonde não tem motivo para falar mal. Vocês foram escorraçados com razão. E assunto encerrado. Só pedimos ao embaixador que realmente tome a frente e defenda o seu país e defenda a sua nação. Está na hora que todo o governo africano tivesse a postura, pelo menos coerente, que nesse ponto Angola teve. Ninguém ia brincar com o continente africano. Ninguém. Nesse ponto, eu tiro o chapéu.
realmente para o governo de Angola. Agora, num outro ponto, e aí eu sei dividir as áreas, como eu divido as áreas em relação ao MPLA, eu também divido em relação a algo que pertence a Edir Macedo. Eu não misturo, porque quando eu entrei na Record, como poderia ter entrado no SBT, como poderia ter entrado na Globo, eu não misturo as áreas. Portanto, é assim, a TV Record é uma coisa para mim e a Igreja Universal e Bispo Macedo é outra. Portanto, eu tenho muito respeito à TV Record. Eu sei que tudo que eu falo hoje pode ser ouvido por eles e amanhã ele vai dizer, eu só não vou fazer o gesto, né? Mas vai para aquele lugar, menina ou mulher ou que nome que ele me chamar, porque andaste falando mal de mim e da nossa parte não tens ajuda. Epa, tá no direito dele. Mas eu posso garantir que a nível de emissora, a nível de profissionais, a nível de qualidade de serviço, a TV Record eu respeito muito. Porque eu acho uma emissora realmente boa, uma emissora de qualidade de serviço, uma emissora que oferece realmente um serviço, como se costuma dizer, a tempo e a hora, né? Que corre atrás, que mostra realmente, na minha opinião, um serviço muito bom. Portanto, isso era uma coisa que eu queria deixar claro. Eu não misturo uma coisa com a outra. Portanto, acho a TV Record, como emissora e com profissionais, muito boa. Agora, o Bispo Macedo, querendo ou não, é dono da emissora. Mas eu não misturo as coisas, eu não misturo as áreas, né? Portanto, já a Igreja Universal é a Igreja Universal, que é o xodó dele, no fundo é o xodó dele. Portanto, eu só acho que os angolanos devem ficar atentos e não deixar, tá? Principalmente Tavares e todos os jornalistas que andaram envolvidos com este assunto, até realmente haver o desfecho final, que foi a saída dos pastores e de toda a turma, não deixarem, começarem a acompanhar de novo, para que eles não tomem a frente deste assunto e Angola comece a ser um prato de aperitivo aos olhos do Brasil e comece a ficar pior a imagem, não é? Do que, infelizmente, nós já temos, que é uma imagem negativa. Portanto, encarecidamente, eu como angolana, e que já tive tantos anos de Brasil, e aonde essa embaixada, onde está hoje o embaixador Florencio, que eu conheço tão bem, eu como angolana peço ao embaixador atual, nos represente, responda por nós. A atitude foi correta, não foi incorreta não. Pode ter havido excessos, não sei. Mas se houve excessos da parte do governo de Angola, se houve excessos da polícia, também houve excessos por parte dos pastores brasileiros em relação ao nosso povo. E em momento algum eu vi nem Bispo Macedo, nem Bispo Gonçalves pagarem, ajudarem para salvar aquelas pessoas que eles obrigaram a fazer, por exemplo, vasectomias, a recuperarem estas pessoas que depois deixaram de poder ter filhos e muitas outras situações. Portanto, embaixador, com todo o respeito, nos represente. Era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado. Obrigado a todos. Quanto aos brasileiros, eu tenho a certeza que brasileiro que é bom de coração, aquele brasileiro que eu soube amar, que eu soube respeitar e que também tanto me ajudou, brasileiro mesmo, não vai deixar Angola por causa dessa questão. Sabe separar as áreas. O meu respeito e meu carinho por todos. Fiquem com Deus. A vida continua, apesar de tudo.